Igreja, presta atenção nisso. Abra sua Bíblia, livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 8. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 8. Normalmente, a maioria das pessoas espera mudanças no ano novo. Nós vamos mostrar aqui a história de dois homens. Um que infelizmente não obedeceu a Deus e outro que era fiel. O final da história de um e o início da história de outro. Nós estamos caminhando para o final do ano e entrando no ano novo. Tem muita gente essa hora lá na praia, aqui na Avenida Paulista. Tem pessoas que estão agora em casas noturnas, bebendo, dançando, comendo, tal, esperando da meia-noite, na expectativa de um ano novo. Mas o que é um ano novo, na verdade? Você sabe que isso aí está na cabeça das pessoas. Por exemplo, vai ter homem que vai falar assim: eu quero um casamento novo. Aí ele vai fechar os olhos quando for 11 horas, meia-noite, aliás, 11h59, não é isso? Aí vai falar assim: um casamento novo, aí pá, vira o ano. Aí ele olha para o lado, ai meu Deus, a mulher é a mesma, é a velha. Meu Deus. Virou o ano, a mulher é a mesma. Ele olha assim, não é que é a mesma? Vai ter mulher que vai falar assim: não, esse ano vai tudo diferente. Aí olha para o lado, meu Deus, é ele de novo, é o velho de novo. É o velho. Vai ter gente que o carro vai terminar o ano velho e vai começar velho. A casa é a mesma. Mas peraí, mas no ano não é novo, tudo não é novo. Eu voltei para o meu endereço, a casa é a mesma. É a mesma. Eu terminei o ano desempregado, vou entrar o ano desempregado. O que mudou? As pessoas criam uma expectativa de que no ano novo, vida nova. Mas a vida continua a mesma. O que a Bíblia fala a respeito destas coisas? Mudança. Aqui nós temos a história, o final da história de um, que o título é A Sepultura de Saul. Esse aí foi o que terminou. Aí mais à frente, na outra página está lá: Davi é ungido rei. Ou seja, a morte de um e a alegria do outro. A derrota de um e a vitória do outro. Olha o que diz a Bíblia. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Quem era Saul? Era rei de Israel. E nessa batalha morreu o rei e os seus filhos. E muitos de Israel caíram mortos. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Ou seja, o povo filisteu, inimigo do povo de Deus, estava feliz e alegre, e para eles aquelas eram boas novas, mas não para o povo de Israel, porque o rei foi morto, a sua cabeça foi decepada, e eles mandaram avisar: vencemos Israel, matamos o seu rei. Então aquela notícia se espalhou,
Para os inimigos eram boas novas, para o povo de Deus não. Você sabe que é aquilo, né? Desgraça de uns, alegria de outros. Continuando. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Aí você pergunta assim, bispo, por que isso tudo aconteceu? Por que essa desgraça toda se abateu sobre Israel e sobre Saul e sobre a sua família? Por quê? As pessoas muitas vezes ficam se perguntando, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que eu não consigo ir para frente? Por que eu não prospero? Por que a minha família não é abençoada? O que está acontecendo? Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acontecer, igreja. E você vai ver. Por que aconteceu isso tudo com eles? Seguindo, olha lá o que diz a palavra. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Ele transgrediu contra quem? Contra Deus. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. Ele não guardou a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus agora. Se você guardar essa palavra, você vai viver. Se você desprezar esta palavra, certamente você vai morrer. Você vai sofrer e vai morrer. Saul foi humilhado. Os inimigos o cercaram. Ele teve que cometer... Ele cometeu suicídio para não cair na mão dos inimigos. Se matou. Ainda perdeu a salvação dele ainda. Então, todo aquele mal aconteceu porque ele transgrediu contra Deus, não guardou a palavra de Deus, e para piorar, olha o que ele fez mais, olha lá. E também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, para piorar a situação, em vez dele buscar a Deus, ele foi buscar uma adivinha, uma necromante, para poder revelar para ele se ele ia ganhar a batalha ou não. Enfim, mas ele conhecia Deus? Conhecia. Ele sabia quem era Deus? Sabia. Então a gravidade do pecado, do erro dele foi muito grande. Então, todas estas coisas sobrevieram a ele, por quê? Porque ele abandonou, transgrediu, desprezou a Deus. Só que Deus tinha feito dele o quê? Rei de Israel. Saul era de uma família pobre. E Deus pegou Saul e colocou no cargo mais importante de todos, rei. E ele não honrou o que Deus fez por ele. Sabe, eu estava pensando, tem muitas pessoas que elas falam assim, ô bispo, eu não tenho nada para agradecer a Deus. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Digamos que a pessoa vai pegar um ônibus. Entrou dentro do ônibus, lá tem vários passageiros. E ela está ali chateada, aborrecida,
desempregada, situação difícil. Muito bem, ela entrou dentro do ônibus. Lá na frente tem uns 5 bandidos no ponto esperando para assaltar aquele ônibus. E aquela pessoa está ali dentro. Ela não sabe disso, mas os bandidos estão lá na frente esperando para roubar todo mundo dentro do ônibus. Aí o ônibus vem passando, para, aí os bandidos olham um para o outro, aí Deus fala para eles: esse não, você não vai roubar esse ônibus, deixa passar. Aí um bandido fala assim: não, faz o seguinte, vamos roubar esse ônibus aqui não, vamos roubar o outro que vem, que esse aí está com muito pouca gente, não vai dar lucro, deixa passar esse, vamos esperar o outro. Aí o ônibus vai embora e o assalto não acontece com aquela pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Houve ou não houve um livramento para ela? Quem livrou ela de ser assaltada? Só que ela não está sabendo disso. Só que para ela pegou o ônibus, entrou, chegou no ponto, desceu, foi embora para casa, reclamando que Deus não olha para mim, Deus não faz nada. Só que ela não sabe o que Deus fez. Eu pergunto para você, ela vai agradecer isso a Deus? Vai agradecer? Não, ela nem sabe que isso aconteceu. Igreja, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus nos livrando e a gente nem fica sabendo. Aí eu pergunto para você, nós temos ou não temos que agradecer a Deus? Quantas coisas ruins Deus não deixou acontecer com você e você nem sabe. Você nem sabe. Você estava dirigindo o seu carro, ia acontecer um acidente, você ia bater, ia capotar, e Deus não deixou acontecer, e você nem sabe. Aí eu pergunto para você, nós devemos ou não devemos agradecer a Deus? Então todo mundo tem algo a agradecer a Deus. Muitas vezes você nem sabe, e Deus livrou você de tanta coisa, então a gente tem que todo momento agradecer. Tem gente morrendo agora? Tem. Tem gente no hospital agora? Como tem. Você não está lá, e nem eu. Tem gente num presídio agora? Ah, mas eu não estaria lá, bispo, eu sou muito honesto, muito trabalhador. O que tem de gente que está lá, que nunca pensou que ia parar lá e acabou chegando lá? Então a gente tem que agradecer a Deus a todo momento, gente. Saul foi feito rei, Deus teve tolerância com ele, abençoou a vida dele, mas ele não foi grato a Deus. O que aconteceu? Perdeu tudo. E aí entra Davi, olha lá, entra Davi, aí você vê o final da história de um homem, e a história de outro homem. Um morreu, nem sepultura direito teve, a cabeça dele foi arrancada, foi colocada lá na casa de Dagon, o deus dos filisteus. O outro era fiel, andava corretamente com Deus, amava a Deus, considerava a Deus. Inclusive Saul muitas vezes tentou matar Davi. Aí você vê como terminou a história de um, e aí começa a história do outro. Agora vamos ver a história de Davi. Olha lá, olha a diferença agora. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Aí, aquelas pessoas, elas falaram assim: ô Davi, lembra quando Saul era rei?
Quem fazia as entradas militares era você. Ou seja, quem dava vitórias ao rei Saul era Deus, através de quem, igreja? De Davi. Só que Saul não ficou feliz, ficou com inveja dele. Mas espera aí, Davi estava trabalhando para Saul. Ele era o comandante do exército, obtinha vitórias, o rei era beneficiado com isso, mas ele não reconheceu. Pelo contrário, ficou com inveja de Saul e começou a persegui-lo. Então aí você vê como é que a história de Saul foi triste. Olha como foi triste, ele foi perdendo tudo. De repente você está contabilizando aí a sua vida e você fala assim: puxa, bispo, eu também estou perdendo tudo, minha vida não está boa, meu casamento acabou, meus filhos foram embora, estou desempregado, estou endividado, minha empresa está falindo, estou quebrando. De repente você é uma pessoa que está terminando o ano em depressão, pensando em se matar, doente. Eu sei que tem pessoas agora assistindo essa programação doentes, e você até está fazendo aí uma comparação com a sua vida, com a vida de Saul, e você fala: esse final de ano para mim está sendo péssimo. Mas será que isso pode mudar, igreja? Será que essa situação pode se reverter? Aí os homens foram lá para ungir Davi rei em Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Então, Davi passou a ser o quê? Rei. Só que ele fez uma aliança perante o Senhor. O que nós vamos fazer daqui a pouco? Nós vamos fazer uma aliança perante o Senhor Deus. O que deu vitórias a Davi, o que fez Davi ser um homem bem sucedido, o que fez ele conquistar, foi o quê? A aliança que ele fez com Deus. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer nessa noite uma aliança com Deus, igreja. Bispo, eu já tenho uma aliança, nós vamos renová-la. E quem não tem, vai ter a partir deste momento. Isso vai garantir todo o sucesso para você no ano de 2017. Isso vai garantir a vitória. E a sua vida não vai terminar como a vida de Saul. Não vai. Ele foi humilhado. A cabeça dele foi decepada. As armas dele foram levadas lá para a cidade dos filisteus. Eles se alegraram, ficaram felizes com a derrota dele. Você sabe que tem gente que é assim, né? Gosta do mal feito, bem feito, olha lá fulano, ainda ri, zomba. De repente você está passando por isso. Bispo, eu estou sendo humilhado na minha casa, na minha família, pelos meus vizinhos, no meu trabalho. Eles estão rindo de você hoje, mas amanhã eles vão ser obrigados a admitir que Deus é com você. Eles vão olhar para a sua vida e vão ver a diferença. A diferença. Agora, mas isso vai acontecer porque o ano é novo. Não, tem nada a ver com o ano novo, gente. Isso vai acontecer por causa da sua aliança com Deus. O que faz o novo é a aliança com Deus. Não tem nada a ver com o ano novo. Tem gente que está agora, sabe, achando que vai entrar num ano melhor, e não vai. Porque se não tiver aliança com Deus, a situação só vai piorar. Não tem outro jeito. E ainda bem que você está aqui. Ainda bem que você está aqui. Ainda bem. Porque aqui a diferença vai acontecer. A mudança vai acontecer.
Isso vale para todos nós. Isso vale para mim, isso vale para você. Essa decisão é sua. Davi, ele poderia muito bem falar assim: não, vocês me fizeram rei, que maravilha, que coisa boa, tá bom, eu vou ser rei. Ele falou: não, vamos fazer uma aliança perante quem? Ele sabia disso. Aí olha, assim que ele terminou de fazer a aliança, olha lá, Davi conquista a Sião. Olha lá, a vitória, já começou as vitórias. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém. Naquele tempo, gente, deixa eu explicar para você uma coisa. Jerusalém não era do povo de Deus. A cidade, ela estava na mão de um outro povo. Aí Davi foi lá para conquistar aquela cidade. Olha lá, vamos continuar. Que é Jebus, era o nome da cidade. Porque ali estavam os jebuseus, que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Continuando, vamos lá. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Eu quero só fazer um detalhe ali, ó. Olha como é que são as oportunidades. Davi virou para os soldados dele e falou: o primeiro que subir aqui e ferir os jebuseus, esse aí vai ser chefe do meu exército. Aí o que o Joabe fez? Subiu correndo. Você sabe que a vida é feita de oportunidades. Quem é corajoso e não tem medo, esse Deus abençoa muito. Ele foi o primeiro a entrar, e Davi fez dele o quê? Chefe do exército. Continuando. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Aí, igreja, o Senhor dos exércitos é com você também. Ele é com você também. Davi se tornou grande, conquistou, teve muitas vitórias, porque Deus era com ele, gente. O segredo de um ano novo, o segredo de um ano de conquistas, o segredo das vitórias, é Deus estar com você. Agora, para que isso aconteça, é necessário que façamos uma aliança com Deus. Sem essa aliança, você vai estar sozinho. Sem essa aliança, você pode ser inteligente, esforçado, trabalhador, você não vai vencer. Você pode ser bem intencionado, você não vai conseguir. Mas com a aliança com Deus, as portas vão se abrir para você. O ano de 2017 será o ano da conquista, o ano da vitória na sua vida. E nós estamos para entrar nesse ano. Daqui a alguns minutos, nós vamos entrar nesse ano. Agora, a decisão é sua. Você pode entrar o ano sozinho, ou você pode entrar o ano com o Senhor dos exércitos. A decisão é sua. Isso aí está nas suas mãos agora. Entrar esse ano com Ele do seu lado. Ô bispo, graças a Deus, Deus tem estado comigo nesse ano de 2016. Então, Ele vai continuar com você em 2017. Bispo, nesse ano que passou, eu sinto que Deus não foi comigo. Então, está na hora de Deus estar do seu lado. E olha, eu vou dizer para você, tudo daqui para trás vai morrer. Você vai começar uma vida nova a partir de agora.
Ah, mas e os fracassos do passado? Esquece. Esquece o passado. Nós vamos olhar para onde? Para frente. Vamos olhar para frente. E lá na frente está a sua vitória. A libertação da sua família, a sua prosperidade, a empresa que você quer constituir, a casa que você quer comprar, o carro que você quer trocar ou comprar, aquela chácara, aquela fazenda, aquela causa na justiça. Será um ano de grandes vitórias e conquistas na sua vida. Se é a palavra de Deus que está garantindo isso.